E aí, galera da Academia das Específicas, turma semestral, tudo bem? Professor Bellinati aqui de volta para continuar falando de citologia em um novo formato, né? Que agora a quarentena tá mais severa, o coronavírus tá pegando feio, o negócio tá bravo. Então não tô nem indo até o cursinho para gravar não, tô gravando aqui de casa, né? Agora é de madrugada, o tempo que eu tenho para gravar essas aulas. Então, bora lá. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de célula, da célula que compõe os seres vivos. Estas células, vamos dar uma olhada aqui no meu slide introdutório, as unidades fundamentais da vida. Toda célula tem essas três composições aqui que estão anotadas, tá? Toda célula tem membrana plasmática, toda célula tem citoplasma e toda célula também tem o seu próprio genoma, que a gente vai dizer aqui no primeiro momento como sendo o material genético, tá beleza? Membrana plasmática, a gente já viu a aula passada que eu gravei para vocês. A gente deu uma olhada em transportes através da membrana, a gente falou ali de transporte passivo, transporte ativo e osmose, certo? Da permeabilidade seletiva, os envoltórios, especializações e tudo mais. A aula de hoje está aqui, ó, citoplasma com o citosol e as organelas. Então vamos passar adiante. Quando a gente olha para uma célula bacteriana, uma célula procariótica, a gente percebe que é uma célula extremamente simples, mas que ela tem essas três composições básicas. Tem aqui a membrana, que reveste o citoplasma, e o citoplasma contém o material genético, contém o genoma. Por fora, ainda tem a estrutura da parede, que a gente viu na aula anterior, pode ser uma bactéria gram-positiva ou a bactéria gram-negativa, certo? Esta célulazinha procariótica bem aqui tem um citoplasma que contém água, sais, proteínas, o próprio genoma, incluindo aquele material genético a mais, além do cromossomo, que são os plasmídeos, lipídios e outros componentes no que a gente chama de citosol. E os ribossomos são os únicos representantes da categoria componente de citoplasma, que é a organela desta célula procariótica. Percebeu então? O que eu chamei de citosol? Citosol é tudo aquilo que está da membrana plasmática para dentro, com exceção das organelas. No caso do procarioto, a única organela presente é o ribossomo. A gente vai falar desse ribossomo especificamente mais adiante. Por enquanto, eu só quero te apresentar esse panorama aqui. Seguinte, quando a gente olha para uma célula eucariótica, e aqui eu fiz questão de colocar uma célula vegetal, porque é uma célula que tem uma complexidade bastante interessante, a gente percebe a presença do núcleo. Isso já diferencia do eucarioto em larga escala, porque o eucarioto tem o material genético na região do nucleóide, que não é envolto por uma membrana. Mas o núcleo não é uma organela, tá? O núcleo é uma região especial que exatamente justifica o nome, núcleo central, porque ele é o mais importante, porque ele contém o genoma. A gente vai chegar nele mais adiante. Além do núcleo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndria, cloroplasto, o grande vacúolo central dessa célula, certo? E a gente vai então descascar cada uma dessas coisinhas dessa célula vegetal. Então vamos lá. Citoplasma do eucarioto. Qual é a composição do citoplasma do eucarioto? Temos o citosol, que é todo o material gelatinoso, né, com exceção das organelas, e também o núcleo, e ainda temos a estrutura do citoesqueleto. Então olha aqui esse esqueminha de citosol, que legal. Se a gente pegar uma célula completa, que tem núcleo, membrana e citoplasma, tirar desta célula aqui o núcleo, o que é que vai sobrar? O citoplasma, que tem as organelas e a estrutura do citosol. Se a gente tirar as organelas, essa parte que está em azul aqui representa exclusivamente o citosol. O citosol, então, é todo o conteúdo do citoplasma, com exceção do núcleo das organelas, composto por água, sais, composto por lipídios, proteínas, composto por todos os elementos celulares, com exceção desses que a gente fez aqui. O citoesqueleto, vamos lembrar da nossa aula de membrana, tá? Que a gente falou de citoesqueleto lá na aula de membrana. O citoesqueleto tem três componentes proteicos básicos, que fazem parte exatamente do citosol. Temos a tubulina, os microtúbulos, temos a queratina, os filamentos intermediários, e temos também a actina, os microfilamentos de actina. Tubulina está diretamente condicionada aqui na região do centro celular, formando os centríolos. A queratina na estrutura lateral da membrana, auxiliando na adesão intercelular e também no posicionamento das organelas, e a actina imediatamente sob a membrana, na parte mais viscosa do citosol, garantindo tanto o formato celular quanto a manutenção das especializações, como por exemplo o filamento.
Os centríolos, derivados da estrutura da tubulina de um componente de citoesqueleto, se localizam normalmente próximos ao núcleo e sempre aos pares. Então temos aqui uma estrutura de centríolo com 9 trincas de tubulina, outra estrutura perpendicular a ela com também 9 trincas de tubulina. Nem toda célula eucariótica tem centríolo. Algumas células, como as nossas hemácias, que não tem nenhuma organela, também não apresentam centríolos. E as células vegetais superiores, a gente observa ali em gimnospermas e angiospermas que o centríolo não está presente. Então, quando a gente olha a função do centríolo na participação da divisão celular, aqui, por exemplo, representando uma separação de cromátides irmãs durante a anáfase, a gente vai perceber que as células vegetais com certeza fazem anáfase, com certeza separam suas cromátides irmãs, mas elas não realizam a partir do centríolo. As fibras do fuso se constituem a partir da região do centro celular na ausência do centríolo. Tá? Então, tem a divisão celular, tem a fibra do fuso, só não está presente essa organização chamada de centríolo. Perceba que eu não disse que centríolo é uma organela. Organelas vão começar agora. Certo? O centríolo, então, é apenas um reflexo, digamos assim, da organização da tubulina componente do citoesqueleto. As organelas desempenham funções específicas essenciais à vida da célula. São assim chamadas por serem comparáveis aos nossos órgãos do corpo. Então, como se fossem pequenos órgãos, por isso organelas. As organelas são classificadas em organelas com membrana e organelas sem membrana. Vamos começar pelas organelas sem membrana, que é o caso do ribossomo. O ribossomo, que a gente viu lá na célula procariótica, que também está na célula eucariótica, é composto por RNA, um dos tipos de RNA, o RNA ribossômico, associado a proteínas. Função do ribossomo, minha gente? Síntese proteica, síntese de proteínas, fabricação de proteínas, que é essencial para a vida de todos os tipos de seres vivos, sejam eles procarióticos, sejam eles eucarióticos. Até alguns vírus já foram relatados como capazes de sintetizar proteínas. Então, provavelmente, esses vírus também são possuidores de ribossomo. Mas isso é exceção, tá? Se liga aqui na regra. A regra é, as células têm os ribossomos que são responsáveis pela fabricação de proteínas. Quando os ribossomos estão localizados no citosol de uma célula eucariótica, ele vai sintetizar as proteínas chamadas proteínas residentes. Por exemplo, as proteínas do citoesqueleto. Quando o ribossomo está aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar associado à produção de proteínas de exportação, proteínas que vão compor a membrana dessa célula e proteínas também que estarão associadas à ação de organelas, como por exemplo os lisossomos, que vão conter enzimas digestivas. Ainda temos ribossomos em mitocôndrias e cloroplastos. Ribossomos de mitocôndrias e cloroplastos sintetizam proteínas para uso interno da própria mitocôndria e do próprio cloroplasto. Estes tais ribossomos, quando observados na sua ultraestrutura, a gente percebe que eles são constituídos por uma subunidade maior, que tem proteínas e aqui 3 unidades de RNA, e uma subunidade menor, que também tem as suas próprias proteínas e uma única unidade de RNA. Isso forma o ribossomo completo. Observando o ribossomo de um procarioto, o tamanho final dele é de 70S. S é um coeficiente de sedimentação, uma medida que se usa no laboratório para você diferenciar as organelas de acordo com a capacidade que elas têm de se precipitar em um tubo de ensaio quando ele vai para a centrífuga. Quanto maior a organela, mais ela sedimenta, então maior vai ser o valor. Então, olha aqui o ribossomo do eucarioto, com 80S de coeficiente de sedimentação. Então, ribossomos eucarióticos são maiores que ribossomos procarióticos. Isso é bem importante da gente observar, porque quando você vai para uma bactéria, observar uma bactéria, ela tem ribossomo do tipo 70S. Quando você vai agora para um eucarioto, ele tem ribossomo do tipo 80S. Mas o ribossomo que você encontra em mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas exclusivas de eucariotos, são ribossomos do tipo 70S, sustentando a teoria da endossimbiose da origem da mitocôndria e do cloroplasto. Vamos dar sequência. Próxima organela que nos cabe aqui, retículo endoplasmático.
Retículo endoplasmático é um conjunto de tubos e bolsas membranosas que fica ali associado na região próxima ao núcleo. Portanto, a gente está falando necessariamente de uma célula eucariótica. Estes retículos estão assim dispostos. Quanto mais próximo do núcleo, quanto maior é essa aparência de bolsas achatadas interconectadas, é um retículo endoplasmático rugoso. E a gente tem certeza que se trata do retículo endoplasmático rugoso pela presença de ribossomos aderidos. Ribossomos do tipo 80S, certo? Quando a gente olha para mais longe do núcleo, para mais longe da carioteca ou do envoltório nuclear, a gente percebe aqui a presença do retículo endoplasmático liso. Ele tem ali um conjunto de membranas mais associado com o formato de tubo e não tem os ribossomos aderidos à sua membrana. Por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático liso ou agranular. Passando adiante. Olhando para o retículo endoplasmático como um todo, existem ações que são comuns entre os dois retículos, entre retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. São todas essas quatro aqui. Como eles são um conjunto de membranas associadas no interior da célula, formando uma rede, um retículo dentro do citoplasma, é esperado então que ele realize transporte de substâncias, é esperado que ele realize armazenamento de substâncias pela própria natureza desse conjunto de tubos e redes, e ele também é capaz de sintetizar lipídios e ter uma eficiente ação enzimática por causa dessa grande área interna que ele tem desse conjunto de membranas. Perceba que eu coloquei aqui síntese de lipídios para os dois retículos. Então, o que os dois retículos têm em comum? Tudo, com exceção da síntese de proteínas. Porque a síntese de proteínas é uma função exclusiva do retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo rugoso faz tudo o que o retículo liso faz, mais a síntese proteica. Vamos observar isso então com cuidado e carinho aqui. Retículo endoplasmático liso, o REL, retículo endoplasmático agranular, olha lá, não tem ribossomos associados, 0 ribossomos associados. Então, ele é transportador, ele faz armazenamento de substâncias, ele é capaz de degradar substâncias tóxicas, é um importante local de degradação de toxinas, de metabolização de compostos tóxicos do nosso corpo, mas ele sintetiza lipídios em geral como principal função. Tá? O rugoso também faz, só que como o rugoso está mais dedicado à síntese de proteínas, ele vai acabar ficando menos, digamos, preocupado com a síntese de lipídios, que vai acabar sendo a principal função do retículo endoplasmático liso. Lipídio, liso, liso, lipídio. Ajuda a lembrar. Que lipídios são esses? Ácidos graxos em geral, todos os ácidos graxos que a gente consegue fabricar, a gente espera que seja no retículo endoplasmático liso das células hepáticas, por exemplo. Fosfolipídios, então a gente tem a fabricação dos lipídios componentes de membrana plasmática, esteroides, que são os hormônios sexuais. Então olha aqui, ó, células do fígado e as células de testículos e ovários contêm grandes quantidades de retículo endoplasmático liso para a realização dessas funções. Outro local que não está anotado aqui, mas que vale a pena citar, que tem muito retículo endoplasmático liso, é na região do córtex da glândula suprarrenal, a região cortical, que produz os hormônios corticoides, que também são hormônios derivados do colesterol, também são hormônios esteroides sintetizados necessariamente no retículo endoplasmático liso. Seguinte, retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos à sua membrana, retículo endoplasmático granular, também chamado de ergastoplasma. Então olha lá, o que ele faz? Transporta substâncias, armazena substâncias, degrada toxinas, sintetiza lipídios, mas tudo isso em menor grau quando comparado à função que ele realiza em maior volume, que é a síntese de proteínas. Sintetiza proteínas de exportação, como a gente já frisou lá quando a gente falou de ribossomos. Essas proteínas de exportação são aquelas proteínas que terão atividade fora da célula. Por exemplo, uma enzima digestiva, a amilase salivar, é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso das células da glândula salivar da nossa boquinha, certo? Ainda, sintetiza proteínas de membrana, então aquelas proteínas canal, as bombas de sódio e potássio, são derivadas dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Sintetiza também, por exemplo, as enzimas lisossômicas. Então, quando tem uma digestão intracelular, essa digestão dentro da célula ocorre em função das enzimas sintetizadas pelos ribossomos
do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Não são proteínas residentes do citoplasma, do citosol, como, por exemplo, a gente falou lá sobre a estrutura do citoesqueleto. São proteínas agora que estão associadas ao complexo de membranas da célula. Falando em complexo de membrana de célula, a próxima organela que ganha grande destaque é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Complexo golgiense é um conjunto de bolsas, de cisternas, que ficam achatadas, que ficam empilhadas umas sobre as outras. E ele está sempre próximo ao retículo rugoso, está sempre próximo ao retículo liso. A próxima imagem vai mostrar isso pra gente. Aqui a gente tem uma listinha das funções do complexo golgiense. Vamos lá. Ele é responsável, principalmente ao destaque, pela secreção e pelo armazenamento celular. Então, quando a gente fala que o retículo endoplasmático armazena substâncias, ele armazena menos do que o complexo de Golgi é capaz de armazenar, certo? Quando a gente fala de secreção, quando a gente falou, por exemplo, das enzimas digestivas, elas vão ter que passar pelo complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi vai colocar essas secreções dentro de vesículas. Essas vesículas de secreção são essas extremidades lábeis, essas extremidades que se soltam das cisternas do complexo golgiense, para que então elas possam ter o trânsito no interior do citoplasma e atingirem, né, o seu objetivo, chegarem no seu destino. Ainda, faz o processamento de lipídios e proteínas, por exemplo, fazendo a adição de grupamentos fosfato. Então, quando eu preciso fosforilar proteínas, eu vou fazer isso dentro do complexo golgiense. Formação do acrossomo do espermatozoide, aquela estrutura do espermatozoide responsável pela degradação da zona pelúcida do gameta feminino. Isso é responsabilidade do complexo golgiense. Formação de lisossomo, muito parecido com o acrossomo, porque vai ter um conjunto de enzimas hidrolíticas para uma digestão, né, em nível celular, tá? Formação também de elementos componentes da parede celular e elementos componentes da lamela média, aquela estrutura que se forma na parte central de uma célula vegetal, quando ela está se dividindo, né, que precisa ter essa divisão chamada de centrífuga por causa da estrutura rígida da parede que ela apresenta. Dá uma olhada nessa imagenzinha com carinho aqui. Deixa eu deixar a câmera focar bonitinho nessa imagem. Vocês vão receber também esse PDF, tá? Lá no Drive, no Google Drive, para vocês olharem com calma. Vejam que aqui embaixo da minha imagem temos o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso está sintetizando proteínas e essas proteínas são colocadas no interior de vesículas e essas vesículas chegam ao complexo golgiense pela sua face cis, que é a face de chegada das vesículas a partir do retículo. Esse complexo golgiense vai receber essas proteínas, vai fazer a transformação que for necessária, às vezes nem precisa fazer transformação, vai passar para as bolsas intermediárias e então vai liberar novas vesículas a partir da sua face trans. Então a face de chegada de vesículas é a face cis. A face de saída de vesículas, que está próxima à membrana plasmática da célula, é a face trans. Essas vesículas que aqui se formam podem ser vesículas de secreção, eliminação, por exemplo, aqui de hormônios, eliminação aqui de enzimas que vão fazer a digestão extracelular, ou então essas vesículas aqui, ó, elas fazem uma curvinha aqui, ó, elas viram para o ladinho, e aí elas vão ficar no citoplasma, mas não são proteínas consideradas residentes do citosol, porque elas estão dentro da estrutura da membrana, e vão ali compor, não sei se dá para ler, mas eu leio para vocês, o lisossomo primário. Então, quando a gente fala de digestão intracelular, a gente vai ter que diferenciar o lisossomo primário do lisossomo secundário, que é o vacúolo digestivo. A gente faz isso já já. A próxima imagem mostra pra gente o acrossomo do espermatozoide. O acrossomo do espermatozoide, olha lá, ó, na cabeça do espermatozoide, aqui a gente tem a cabeça com o acrossomo e o núcleo. Aqui a gente tem a peça intermediária do espermatozoide com as mitocôndrias, que oferecem energia para o movimento da cauda, do flagelo desse espermatozoide. Lembrando só que o flagelo aqui, ó, é formado a partir da tubulina, formado a partir dos microtúbulos que se modificam em corpúsculo basal e projetam as suas proteínas para a formação deste flagelo. Diferente do flagelo da bactéria, tá? Quando a gente vai falando de bactéria, a gente fala do flagelo da bactéria. Aqui o acrossomo
possui enzimas que degradam a zona pelúcida para ele conseguir romper essa barreira de resistência que é lançada lá com o gameta feminino para que então seja possível a fecundação. Então, acrossomo, produto do complexo golgiense, contendo enzimas fabricadas pelos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. O próprio lisossomo, que também tem enzimas hidrolíticas a partir do retículo endoplasmático rugoso, é também derivado do complexo golgiense. Então, o complexo golgiense recebe as enzimas lá do retículo rugoso, coloca em bolsas, essas bolsas são os lisossomos, e vão fazer aqui a digestão intracelular. A digestão intracelular pode ser do tipo heterofágica ou autofágica. O que viria a ser cada uma dessas digestões? Vamos para o nomezinho aqui, ó. Fagos é comer, né? Hétero é diferente e auto é a si mesmo. Então, numa heterofagia, é quando uma partícula alimentar entra na célula aqui por uma fagocitose e forma-se o fagossomo. Vamos falar aqui só entre nós? Isso daqui, esse desenho, tá errado. Eu tirei lá do site, né, mas não conta para ninguém. Isso aqui, como tá tendo uma invaginação da membrana, é uma pinocitose. Mas vamos fazer de conta que é uma fagocitose, só para não trocar os nomezinhos aqui da figura, tá? Mas só para você entender que o material didático, que as questões de vestibular, às vezes cometem esses errinhos. Mas isso aqui não invalidaria a questão de forma nenhuma. Então vamos lá. Uma partícula alimentar entrou na célula por uma fagocitose e formou-se o fagossomo. Este fagossomo recebe aqui a fusão do lisossomo primário. Quem é o lisossomo primário? O lisossomo primário saiu aqui do complexo golgiense, contendo as enzimas do retículo rugoso, e agora ele se junta ao fagossomo, e esse resultado da fusão do fagossomo com o lisossomo primário compõe o lisossomo secundário. Lisossomo secundário é a mesma coisa que vacúolo digestivo ou vacúolo de digestão, que é onde você espera que a digestão aconteça. Fez-se a digestão, o material digerido atravessa a membrana, é absorvido pelo citosol, vai para cá aminoácido, monossacarídeo, outros elementos componentes daquilo que foi digerido, e o que sobrou, o vacúolo residual, é lançado para fora nesse movimento de vesícula aqui, fazendo então o oposto de endocitose, que é uma exocitose. Nesse caso, é uma exocitose de eliminação de restos do processo digestivo. A gente chama isso de plasmocitose, certo? Não é uma secreção apenas, é um processo de plasmocitose que está ocorrendo ali. Veja o que é uma autofagia, porque isso aqui não veio de fora, isso daqui é uma heterofagia. Uma autofagia, ele está desenhando aqui para a gente, por exemplo, uma mitocôndria. Então, quando eu faço a digestão de um pedaço desta célula, e este pedaço desta célula agora vai ser degradado para ser reaproveitado pela célula, e o que for lixo vai ser lançado para fora nessa excreção chamada de plasmocitose, então a gente está fazendo uma autofagia. Cuidado que tem uma palavrinha que aparece às vezes nas questões para tentar te confundir, que é a autólise. Qual é a diferença então de autofagia para autólise que aqui está? Leia com cuidado que está anotado. A autólise é quando todos os lisossomos rompem-se e liberam suas enzimas digestivas, digerindo a célula inteira. O que aconteceria se um lisossomo apenas rompesse? Nada. O interior do lisossomo é ácido, que é onde eu tenho o ótimo de atividade das enzimas hidrolíticas lisossomais, e quando ele se rompe, o citosol é tipicamente neutro. Então, essas enzimas que estão ali no meio ácido do lisossomo, quando vão para o citosol, que é neutro, elas perdem o formato, perdem a função, sofrendo desnaturação. Mas quando todos os lisossomos se rompem ao mesmo tempo, então você acidifica o citosol e cria um ambiente propício para a ação dessas enzimas hidrolíticas. E isso seria a autólise. Essa autólise não é um processo aleatório, essa autólise é um processo controlado. Por exemplo, regressão da cauda do girino durante a metamorfose de sapos. Ou então, a degradação aqui ó, do espaço entre os nossos dedos, quando a gente estava lá em formação no útero da nossa mamãe. A nossa mão surge como uma estrutura inteira, e aí esses dedinhos aqui vão se separando, porque entre eles as células vão morrendo por um processo de autólise. Esse processo, ele é denominado apoptótico. Está ocorrendo uma morte celular programada, portanto.
Então aqui a gente está falando de uma morte celular programada, não é uma doença. Pode ser uma autólise por doença? Pode. Inclusive, eu vou tentar aqui falar a palavra sem edição, hein? É a maior palavra da nossa língua, que é a doença causada quando alguém inala partículas de sílica expelidas por um vulcão, que é a pneumo-ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Alguma coisa parecida com isso. Tentei, cheguei perto. Tá bom. Então, essas pequenas partículas de sílica que o vulcão expele entram pelas nossas vias aéreas, chegam lá no nosso alvéolo pulmonar e são tão pequenininhas que elas furam as estruturas dos lisossomos todos. Esses lisossomos todos se rompem e acabam levando, então, à morte da célula. Aí não é uma apoptose, porque a célula não programou isso, como é o caso deste exemplo aqui. Aí é uma doença. Gente que trabalha com amianto, que não usa máscara, também sofre a mesma coisa, porque o amianto também libera essas pequenas partículas e vai ter, então, aí um problema respiratório grave. Seguindo adiante, vamos chamar de variação do lisossomo essa organela aqui. Ela não é diretamente derivada do complexo Golgi, mas ela segue uma lógica semelhante. Então, enzimas hidrolíticas que derivam do retículo endoplasmático rugoso vão compor o interior desta organela membranosa chamada peroxissomo. Por que ela ganha este nome, peroxissomo? Principal motivo, porque ela é responsável pela formação de uma molécula chamada peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, H2O2, é tóxica para a nossa célula. Aí você fala, mas como é que eu tenho uma organela que é tóxica para a minha célula? É que esta organela libera o peróxido de hidrogênio como subproduto de oxidação de ácidos graxos, de oxidação de aminoácidos e oxidação de toxinas. Então, o retículo endoplasmático liso faz a degradação de toxinas, mas o peroxissomo também faz. Então, se aparecer um item por aí, se aparecer uma questão por aí, dizendo que peroxissomo faz degradação de álcool, está correto. Se esse item não falar nada de peroxissomo e falar que é o retículo endoplasmático liso, também está correto. Ah, mas eles vão me perguntar quem faz mais, se é o retículo liso ou o peroxissomo? Não, não vão te perguntar. Fique tranquilo com relação a isso. Vamos continuar. Então, este cara, o peroxissomo, quando faz a oxidação de ácidos graxos e outras substâncias, libera como subproduto o peróxido de hidrogênio. Mas ele vem com um problema e com a solução. Ele apresenta entre as suas enzimas a tal da catalase. A catalase vai degradar a água oxigenada, né, em água e oxigênio, que são normais para a nossa célula, que não causam nenhum problema, não são tóxicas. Então perceba uma coisa importante, Os lisossomos apresentam enzimas de digestão para que a célula possa, então, degradar as moléculas, as organelas, e isso é um processo de hidrólise, enzimas hidrolíticas. Quando eu vou para o peroxissomo, não são enzimas hidrolíticas, são enzimas oxidativas. Essas enzimas oxidativas, elas não vão, por exemplo, separar um disacarídeo em 2 monossacarídeos. Elas vão degradar de fato a molécula, vão quebrar totalmente a molécula, vão modificar a estrutura molecular para que você possa, por exemplo, a partir de aminoácidos, degradar este aminoácido e aproveitar os subprodutos da sua composição. Então perceba como é diferente. Isso daqui é típico de animais, tá? Peroxissomo você não vai encontrar em vegetais. Em vegetais, você encontra o glioxissomos. Então, glioxissomos, vamos ler ali a frase para entender. São peroxissomos, aspas, são peroxissomos, não são, eles são glioxissomos, especialmente encontrados em plantas, em tecidos de reserva de lipídios, como por exemplo nas sementes, tá? E também são encontrados em alguns fungos filamentosos. Qual é a função do glioxissomo? O glioxissomo vai oxidar lipídios, é uma organela oxidativa também, cheia de enzimas do retículo endoplasmático rugoso, que ao oxidar lipídios vão gerar carboidratos, na verdade, substâncias intermediárias para a síntese de glicídios. Então, por isso, glioxissomos, organelas oxidativas que geram como produto glicídios. Então, pensa numa semente. Uma semente de soja, não dá para fazer o óleo de soja? Não é rica em lipídios, que vão garantir ali uma reserva energética importante, evitar que haja a degradação, porque o lipídio é uma molécula apolar, então ele vai expelir a água e tudo mais. Quando essa semente está germinando, esses lipídios são convertidos em carboidratos e esses carboidratos agora são utilizados pelas células
que estão ali em plena atividade metabólica, para que essa planta possa, então, crescer e depois, quando ela estiver crescidinha, ela faz a própria fotossíntese. Chegando ao final da nossa aula já, né, a gente tem agora os hidrogenossomos. Hidrogenossomos são organelas em... Olha que doido que é o hidrogenossomo. Entendeu a lógica da nomenclatura quando eu falo de peroxissomo, quando eu falo de glioxissomo, quando eu falo agora de hidrogenossomo? Hidrogenossomos são bolsas revestidas por dupla membrana. Os hidrogenossomos são típicos de protozoários de ambientes pobres em oxigênio. Perceba que protozoário é um eucarioto. Isso já vai dar o gancho para a nossa próxima aula. Já já eu te falo qual é a próxima aula. E eles estão vivendo em um ambiente pobre em oxigênio. Então são eucariotos. A gente tem os eucariotos, uma maioria ali fantasticamente gigantesca, como organismos aeróbios, mas eles estão vivendo em ambiente pobre em oxigênio. E os hidrogenossomos degradam moléculas orgânicas e liberam gás hidrogênio, por isso hidrogenossomo. Percebeu então a lógica do nome? Aquilo que ele produz dá um nome para ele. Então o peroxissomo produz o peróxido de hidrogênio, por isso ele ganha o nome de peroxissomo. O glioxissomo degrada lipídios e produz glicídios, por isso o nome glioxissomo. E aqui o hidrogenossomo libera hidrogênio e libera energia para formar ATP. Aí a gente tem uma frase muito louca aqui embaixo, né? Origem e função semelhante aos mitossomos. O que é mitossomo? O que é isso que está sendo colocado aqui? A ideia que a gente tem dessa organela é que originalmente ela seria uma mitocôndria. E essa mitocôndria perdeu a sua capacidade oxidativa, né, por variações genéticas, mutações aleatórias, e aí elas acabaram, né, digamos, encontrando uma função ou se estabelecendo em populações de protozoários que viviam em um ambiente pobre em oxigênio. Então, se não tem oxigênio para fazer respiração aeróbica, a organela que faz de uma outra maneira aqui está trazendo vantagem adaptativa para esses organismos. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os hidrogenossomos e os mitossomos são entendidos como mitocôndrias que perdem a sua função original de utilização do oxigênio, mas continuam fazendo atividades enzimáticas oxidativas, mesmo na ausência de oxigênio, para a produção de ATP, que está bem aqui. Compreendido, minha gente? Vamos parar por aqui, já deu meia hora de aula. O próximo tópico, então, é organelas endossimbióticas, mitocôndria e cloroplasto, tá? E outras organelas que aí vão ficar, né, bem colocadas, e outras organelas não, e as organelas que vão ficar bem colocadas na próxima aula para você fazer uma boa prova do vestibular. Então até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tchau!